Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã, mais um dia, na presença do Senhor, para que possamos falar do amor de Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma meditação na palavra do Senhor. Gostaria que você estivesse bem atento àquilo que Deus tem para a sua vida. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Saulo também consentia na morte dele. Iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Meus queridos e amados irmãos, nós entendemos que Saulo, ele era um homem perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Ele estava presente quando Estevão, um grande homem de Deus, um diácono que foi eleito, separado, escolhido pelos apóstolos para dar continuidade ao ministério diaconal, porque havia uma grande necessidade. Os apóstolos não poderiam deixar de estar ministrando a palavra de Deus para estar servindo as mesas, ou seja, socorrendo as viúvas, os necessitados. Era um trabalho especificamente dos diáconos. E nós observamos que Estevão, ele foi eleito, foi escolhido, foi separado, e ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de temor de Deus. Um homem que fazia a obra de Deus com amor, com perfeição. Um homem que tinha desejo no coração de servir ao Mestre. Mas a Bíblia diz agora aqui no capítulo de número 7 a seguir, nós vamos ver que Estevão foi apedrejado até a morte. E aqui no capítulo de número 8 está falando acerca, depois da morte de Estevão, Saulo, que consentiu também na morte dele, ou seja, na morte de Estevão, iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja vivia sob domínio de perseguição. A igreja sempre foi perseguida, o povo de Deus sempre foi perseguido. Por isso nós não podemos desistir, nós não podemos parar, querido, porque sempre vai haver essa persistência, essa perseguição contra o povo de Deus. Mas uma coisa eu sei, que nós fomos chamados por Deus para fazer a sua boa obra. Aleluia! E aqui chegou o tempo da dispersação da igreja. A igreja agora começou realmente a se dispersar, né? E eles agora uns foram para a região da Judéia, de Samaria, foram dispersos por um lado e para o outro. E muitos, acredito que já estavam com medo após a morte de Jesus, ficaram trancafiados dentro de casa. E foi necessária essa perseguição, foi necessário essa caçada aos cristãos para que eles pudessem se dispersar. E nessa dispersação nós vamos ver logo à frente que Filipe fez um grande ato. Ele, descendo a cidade de Samaria, ele pregava o evangelho, ele pregava Jesus Cristo, até que ele encontrou com aquele eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não compreendia. E ele aparelhou diante daquele carro, daquele eunuco. A Bíblia diz agora que o eunuco convida ele
para que ele pudesse estar ali ministrando, ensinando da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão sedentas da palavra? Quantas pessoas hoje estão carentes, necessitadas de ouvir a palavra de Deus, mas não tem quem lhe pregue, não tem quem lhe explique, não tem quem lhe fale de Jesus. Mas eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, essa manhã de terça-feira, que o Senhor venha falar ao teu coração. Aleluia. Nós entendemos, queridos, que a igreja, ela é primordial, ela tem um papel fundamental de ir anunciar Jesus Cristo a todas as nações. Mas nós vemos que, infelizmente, há muitos que se acovardam, há muitos que são medrosos, há muitos que são tímidos, há muitos que, na realidade, não têm esse desejo ardente no seu coração de propagar o Evangelho. Mas às vezes é necessário uma perseguição dessa, para que ele saia do seu comodismo, para que ele vá realmente de encontro à necessidade das pessoas. E a Bíblia agora fala que os apóstolos, os discípulos de Jesus agora, eles se dispersaram, eles agora foram, saíram para os vilarejos, saíram pela Judéia, por Samaria, e começaram a se dispersar para um lado e para o outro, e o nome do Senhor foi estabelecido, foi honrado, porque muitos deles tiveram que fazer esse papel. Mas o que me chama muita atenção, queridos, é que Saulo, ele perseguiu tanto a igreja do Senhor Jesus, perseguiu tanto o povo do Senhor, e no capítulo de número 9 diz que ele estava indo a caminho de Damasco, com carta dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos reis, para oprimir o povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo debaixo de opressão. E ele agora teve um encontro com o Senhor. O Senhor agora aparece a Saulo, aleluias, por intermédio de um esplendor, de uma luz. E ele fica cego. Um homem culto que tinha conhecimento da Torá, era um judeu, um fariseu, um homem conhecido, tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus, estudou com o doutor Gamaliel, mas era um homem que tinha profundos conhecimentos, mas era cego espiritualmente. E agora ele teve esse encontro com o Mestre Jesus. A partir daí, a vida dele agora muda. Ele se converte ao Senhor, ele se arrepende dos seus feitos. Ele agora começa a frutificar para o reino de Deus. Ele vai começar o seu ministério depois de ficar cego, de ter como escama nos seus olhos. Por 3 dias ele ficou sem comer, sem beber, sem se alimentar. E ali foi o profeta Ananias, impôs as mãos sobre ele, orou por ele e abençoou a vida dele. E aí ele começou a produzir fruto para o reino de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está contando com você. Não espere você cair por terra, você ficar cego, ter uma cegueira física, não. Abra os teus olhos, abra o teu coração. A obra de Deus necessita de você. Deus está contando com você. Ele quer fazer algo esplêndido na sua vida. Tá bom, querido? Eu quero orar por você nessa manhã. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Deus. Eu quero te render graça, Senhor da glória, em nome de Jesus.
A todas as pessoas que ouvirão, que virão esse vídeo, ó Deus, que eles poderão estar atentos, Senhor, ao chamado que o Senhor tem na vida deles. Eu te louvo, Jesus Cristo, eu te rendo graça. Eu te glorifico o teu nome, Pai, porque tu és fiel. Alcança, Senhor, esta alma, Senhor, que está, Senhor, necessitada, essa alma que está abatida. Ó Deus, que por um motivo qualquer ele estacionou, ele puxou o travão de mão, talvez até por decepção, por frustrações ministeriais, e ele está parado, ela está parada. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, enxerta, ó Deus, na vida deste homem e dessa mulher, uma nova expectativa, Senhor, para trabalhar na tua seara, porque a seara é de Cristo. Nós oramos a ti, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, que nessa manhã o Espírito Santo venha falar ao teu coração, tudo aquilo que eu não consegui alcançar, a transmitir segundo o meu falar, mas que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar ao teu coração. Que você tenha um dia abençoado. Dá um toquezinho aí na like, dá uma likezinha aí, dá um toquezinho aí no sininho, para você estar sempre recebendo aí as nossas reflexões pela manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma linda terça-feira na presença do Senhor. Um beijão no coração. Deus abençoe.